Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Para quem não me conhece ainda, sou Rafael, engenheiro mecânico pela UFBA, técnico de operação pelo IFBA e atualmente faz integrante do time de ar-condicionado automotivo da Ford Motor Company. Gostaria de agradecer, né, ao engajamento de vocês no último vídeo, as curtidas, compartilhamentos, conselhos, dicas, comentários. Muito, muito obrigado. Hoje, resolvi trazer um outro tema para que a gente possa debater também e compartilhar conhecimento. Espero que gostem, curtam e compartilhem. Então, hoje, vou falar sobre os fluidos refrigerantes utilizados no setor automotivo, que é o R134A, o HFO 1234YF e o R744. Então, vamos lá falar um pouquinho das características destes fluidos. O R134A é o tetrafluoretano, com o respectivo símbolo químico aí na tela. E o tipo dele é um hidrofluorocarbono, ou seja, é uma molécula composta com hidrogênio, flúor e o carbono. O peso molecular dele é de 102 gramas por mol. O ponto de ebulição, que é quando ele passa do estado líquido para o estado gasoso, é menos 26,1 graus. E a temperatura crítica é de 101,2 e a pressão crítica é de 40,7 bar ou 4,07 megapascal. Temperatura crítica e pressão crítica é um ponto onde você não consegue definir de fato se o fluido está no estado gasoso ou no estado líquido. Ele apresenta um comportamento ali entre os dois estados. Você não consegue definir isso muito bem. ODP é o potencial de destruição da camada de ozônio. No último vídeo a gente falou sobre o protocolo de Montreal. Então, tem relação com isso. O ODP dos fluidos utilizados no setor automotivo é zero. Então, a gente já conseguiu, né, se livrar disso, né, no setor automotivo. Então, os fluidos que nós utilizamos não geram impacto na camada, no aumento do buraco da camada de ozônio. GWP, esse já é mais relacionado ao protocolo de Kyoto. Então, GWP em 100 anos, o impacto que uma molécula de R134A, R134A no meio ambiente causa é 1.430 vezes maior do que o do gás carbônico. Aí é que está um grande problema e que a gente precisa resolver. O grupo de segurança é A1. O que quer dizer esse A1? Vamos aqui para características, classificação dos fluidos. O A1 indica um fluido que não tem propagação nenhuma de chama e não é tóxico. Então ele não faz mal nenhum para os seres humanos. É um fluido ok. E o preço aí foi baseado em, eu coloquei o asterisco porque não é algo exato, pessoal. Eu fui olhando algumas médias de preços internacionais e tudo mais, e aí vi que está entre 6 e 8 dólares, mais ou menos, tá? Mas isso é uma coisa que a gente precisa checar mais, ver mais informações, ver direitinho o fornecedor e tudo mais, para poder ter o preço exato, né? Segundo o fluido utilizado, é o HFO 1234YF, com o símbolo químico aí na tela, é, uma, é um tipo de hidrofluorolefina, difícil até de falar, HFO. O peso molecular dele é de 114 gramas por mol, o ponto de ebulição de menos 29,4, que é quando ele começa a ir para o estado gasoso, a pressão atmosférica, tá? 1 atm. Temperatura crítica e pressão crítica, 94,7 e 33,81 bar ou 3,38 megapascal, que é aquele ponto onde a gente não define direito se está no estado gasoso ou no estado líquido. O ODP é zero e o GWP é 4. Esse fluido, ele veio a partir de um tratado na Europa, onde lá
né, se pretende utilizar fluidos com GWP abaixo de 150. Então, esse fluido foi desenvolvido para justamente atender ao mercado europeu. Tá? Então, por ser um fluido novo, relativamente novo, ele tem um preço muito alto nesse primeiro momento. Né? É a demanda, oferta, demanda, lei da oferta, da demanda, tal, não sei o quê. Então, isso faz com que o preço esteja muito elevado nesse momento. Ele está entre 75 e 80 dólares. E o grupo de segurança dele é o A2L. Mas o que isso quer dizer? O A2L é o seguinte: ele é um fluido inflamável, tá? Mas a velocidade de propagação da chama é menor ou igual a 10 centímetros por segundo. E ele não é tóxico. Então, apesar de ter essa questão de ser inflamável, ele é utilizado nos ar-condicionado automotivo. Claro que para ser utilizado são efetuados inúmeros testes para que não gere um impacto maior, né, numa batida, algo assim do tipo. Então tem todos os parâmetros de segurança ok para a gente poder utilizar esse fluido. Tá? E o último, mas não menos importante, é o R744. O R744 é o dióxido de carbono, o gás carbônico que a gente conhece. Ele é um fluido natural, assim como alguns outros fluidos naturais, como butano, amônia, propano, enfim, vários outros. Ele tem um peso molecular de 44,01. O ponto de ebulição dele é menos 78,46 graus. E a temperatura crítica, 30,97 graus. E a pressão crítica é 73,77 bar ou 7,38 megapascal. O que acontece? Os outros dois fluidos citados, eles funcionam num ciclo de compressão de vapor normal. Como assim normal? Ele está dentro de uma faixa que a gente consegue entender claramente quais são os estados físicos que o fluido estará dentro do sistema. Só que os R744 ele funciona no ciclo transcrítico, ou seja, acima do ponto crítico apresentado. Eu vou trazer um próximo vídeo para vocês explicando sobre o ciclo de compressão de vapor e o ciclo transcrítico, para a gente entender a diferença juntos. Mas assim, ele funciona acima desse ponto crítico. Então você não vai ter, por exemplo, um condensador. Você vai ter um componente similar ao condensador, mas que no final do processo você não vai ter uma condensação completa do fluido. Você vai ter um estado ali entre vapor e fluido. É algo bem interessante, né, como isso vem sendo desenvolvido. Mas o que acontece em relação à sustentabilidade ambiental, né, é o melhor fluido, né? É o melhor fluido, porque ele tem a taxa de UDP zero e o GWP dele é 1, que é o gás carbônico. O padrão é ele, então é 1. E o grupo de segurança dele é o A1. Não tem propagação de chama e não é tóxico. E o custo dele é o mais baixo também. Nas pesquisas que já realizei, ele é o mais baixo. É um gás que está aí abundante na nossa atmosfera. Não foi desenvolvido nada químico para poder gerar esse fluido como o R134A e o tetrafluoropropeno. Então, a gente fica aí pensando, né, na questão da análise histórica. Será que estamos voltando ao que era no passado? Será que vamos recuar ou será que vamos ter alguma coisa no futuro que vai fazer a gente substituir esse fluido? Quem sabe um GWP zero, um impacto menor que o CO2. Então, conforme os anos foram se passando, a gente foi desenvolvendo novos fluidos refrigerantes que geraram impactos, foram deixados de ser utilizados e agora estamos utilizando os fluidos que foram lá do início, como o CO2, a amônia, que nunca deixou de ser utilizada, principalmente para sistemas de refrigeração.
E as pesquisas continuam. Vamos aguardar aí o que é que teremos no futuro, né? Vamos aguardar. Isso é tudo, pessoal. Espero que tenham curtido o conteúdo. Fico no aguardo dos comentários novamente, das dicas e dos conselhos. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.